Olá, pessoal. Hoje estou trazendo aqui mais uma mensagem para edificar as nossas vidas, né. Tá lá escrito em 1 Samuel, capítulo 25, que fala sobre a história de Nabal e Abigail. Nabal, como seu nome já diz e a própria Bíblia explica, era um homem rico, rude e insensato. Ele se recusou a dar provisões a Davi pela proteção que Davi concedeu aos pastores dele, né, naquela época. E aí, Davi, furioso por ele ter se recusado, na verdade, porque os seus homens fizeram um favor aos pastores de Nabal, por Nabal ter se recusado a dar provisões a Davi e seus guerreiros, ele fala que vai matar, vai exterminar todos da casa de Nabal, todos os homens, né? Nabal e todos os homens. E aí entra Abigail. Abigail que diz que o seu nome significa contentamento do meu pai, ou seja, a alegria do meu pai. Abigail talvez viesse de um lar, né, que ela foi querida, que ela foi planejada, porque o próprio nome dela diz: "A alegria do meu pai". Abigail, que era inteligente, de beleza externa, assim a Bíblia fala, e muito sábia, né, a Bíblia revela que ela era sensata. Abigail foi ao encontro de Davi com provisões, pedindo desculpa em nome de Nabal, né, e que perdoasse aquele ato de Nabal, para que se aplacasse de alguma forma a fúria que havia em Davi. E isso aconteceu pela inteligência, pela sabedoria, né, por ela se posicionar bem. Davi admirou a, a atitude de Abigail e resolveu não mais fazer isso e aceitou os presentes sim. Então, quando retornou, Abigail foi diretamente contar a Nabal, mas naquele momento ele não estava apto para receber a mensagem porque ele estava embriagado, assim conta a palavra. E no outro dia, quando Abigail foi contar essa história, que ela evitou, Nabal teve um colapso e morreu no período de 10 dias, né? E Davi, sabendo disso, chamou, tomou Abigail como uma esposa. Abigail agora era rainha. Então, no lar existem homens como Nabal, rudes, insensatos, avarentos, né, que se negam a proteger, a, a dar segurança à sua família. Por mais que homens tenham feridas, por mais que homens tenham traumas de crianças, quando criança, o homem, no casamento, o homem e a mulher precisam ter papéis pré-definidos. O homem precisa ser ensinado, né? Se ele não aprender por instinto, ele precisa ser ensinado a como se comportar em um relacionamento ou em uma família. Ele precisa proteger, ele precisa dar segurança, tanto de perigo iminente quanto emocional a uma mulher. Não somente a uma mulher, aos filhos. Existem várias histórias que as pessoas que devem proteger a família estão machucando, estão matando, estão deteriorando, né, o emocional de crianças e de mulheres, infelizmente. E ele precisa proteger, dar segurança e prover. Ele precisa ser o provedor daquela família, né? E existem mulheres como a Abigail, que intervém. Aquela mulher que sabe que a família, o lar, tem uma vulnerabilidade, porque o homem deixou de fazer o papel dele. E aí essa mulher intervém. E mesmo com feridas, ela usa com discrição, né, a sabedoria dela e às vezes, muitas vezes se silencia diante de vários atos cometidos pelo homem, né? Como a Abigail, ela usa a discrição para silenciar dores, talvez pelo que ela tenha sofrido naquela casa, né? Já que a Bíblia fala que Nabal era rude, né? Insensato. Imagina como era o tratamento de Abigail naquela casa. E ou ela usa de sabedoria para transformar em força, como Abigail fez.
ela transformou em força, né, a sabedoria para ir de encontro a Davi e manter a vida de todos à sua volta. De manter a vida, eu falo vida em todos os sentidos. Existem mulheres que saem de manhã cedo, vai trabalhar para manter a provisão, para talvez para ajudar, né, na família, para manter a criança, manter o marido, né, manter, tem mulheres solos que trabalham, que mantêm realmente a vida no lar. Se ela não for, não acontece. Se ela não for em luta, não dá certo. Então, existem mulheres que fazem isso, como a Abigail fez. Usou de sabedoria para manter todos em segurança em sua casa. Ela fez o papel de homem, ela fez o papel que Nabal deveria fazer, para consertar o que ele tinha que consertar, mas no momento ele estava embriagado e não tinha como fazer. A Abigail estava em um lar onde ela deveria ser protegida, mas era ela quem protegia. Ela tinha que estar segura, mas ela que trouxe segurança a todos à sua volta. E no final, Deus honrou Abigail. O que foi que aconteceu? Abigail, depois da morte de Nabal, Davi chama ela para ser como esposa. Né? Ela não queria riqueza, com certeza não, porque ela já tinha. Ela queria alguém que a protegesse, um lugar que ela se sentisse segura. Né? Talvez acolhida, sim, emocionalmente também. Né? Por mais guerras e instabilidades que Davi enfrentasse, lá em 1 Samuel 30, vai dizer que os amalequitas invadiram o local em que o Davi, a família de Davi e os seus guerreiros estavam, e levaram todos cativos. Eles tinham voltado de Ziclag e encontraram tudo devastado. Não tinha mais família, não tinha mais nada, todos choraram, protearam, mas Davi se levantou e foi consultar o Senhor para ver o que ele ia fazer. E Deus disse: vai, porque a vitória é tua. E Davi se levantou e trouxe todos em segurança, inclusive Ainoã e Abigail, aquela que tinha alguém que, ao invés dela proteger, tinha alguém que a protegesse, que lutou por ela. Né? Deus honrou Abigail, de certa forma. Então, mulheres, fica uma mensagem para vocês. Cumpram o seu papel. Né? Existem mulheres cansadas demais, porque fazem tudo demais. Cuidam da casa, trabalham, né? E sobrecarrega emocionalmente, são filhos, tudo, às vezes tudo a mulher faz. Saiba os seus limites, o seu tempo. Homens, protejam, deem segurança, acolham, né, a mulher. Cumpram os seus papéis. E Deus continue abençoando cada coração. Espero que essa mensagem fique como reflexão para vocês.